Confira o canal do Vinícius Lopes, que está com dicas de uso de ferramentas open source sem excesso de informações técnicas. Link na descrição desse vídeo. Beleza, camada, é o seguinte, eu resolvi fazer um vídeo debatendo os comentários do vídeo do Azure Sphere, mas assim, debater os comentários que eu acabei gostando, que eu achei interessante debater, tá? Porém, antes de fazer um vídeo debatendo os comentários, eu resolvi esclarecer algumas coisas, assim, nos comentários que eu recebi no canal, nas redes sociais, que eu achei estranho. Por exemplo, eu vejo gente virando e falando assim: ah, não, a Microsoft não vai abrir o código-fonte da interface gráfica dela. Eu não falei que ela vai abrir o código-fonte da interface gráfica. Eu falei que ela vai ter uma distribuição Linux e a interface gráfica vai ser do Windows, assim como eu falei do Windows Phone e do macOS. O macOS, a interface gráfica dele é proprietária. Então você vai ter uma distribuição Linux por baixo do capô, galera. Vai ser assim: kernel, init system, file system, bibliotecas. Você vê que algumas bibliotecas podem ser proprietárias. Terminal. Essa parte que o usuário comum não vê, a parte de baixo, a camada de baixo, é Linux. E a camada de cima, a interface gráfica do Windows, proprietária. Continua o desenvolvimento através da Microsoft. Aí teve gente que virou e ainda falou: ai, a Microsoft não vai abrir mão dos produtos dela. Eu não falei de abrir mão de produto dela. Eu falei o seguinte, que ela vai ter uma distribuição Linux, que então ela passa a se preocupar menos com o desenvolvimento do sistema operacional e se foca mais no desenvolvimento das aplicações dela. Qual que é a parte que não deu para entender? E por outro lado, teve gente que ainda virou e falou assim, né? Não, se for para fazer isso, eu acho mais fácil a Microsoft abrir o código-fonte do Windows do que adotar uma distribuição Linux. Então tá, então eu levantei nessa questão 3 aspectos aqui para a gente analisar se isso seria verdade. Primeiro ponto, se fosse para a Microsoft abrir o código-fonte do Windows ao invés de adotar uma distribuição Linux, ela já teria feito isso agora. Ela pegaria mais ou menos assim o código do Windows CE, abriria ele para o desenvolvimento. Porque se vocês assistiram os vídeos do Azure Sphere, lá menciona que eles levaram anos desenvolvendo o Azure Sphere. Não é assim, né? Que tem gente que imagina que uma distribuição é assim, né? Você pega kernel, biblioteca, programa, junta tudo, pronto, virou uma distribuição. Acho que só isso que é uma distribuição. Há muito mais trabalho por trás de uma distribuição do que simplesmente pegar kernel, bibliotecas, programas, juntar tudo e gravar numa imagem ISO. Tá? Tem gente que é só isso, só a imagem ISO que você baixa, grava no CD ou no DVD e instala na máquina. Acho que é só isso que é uma distribuição. Uma distribuição, gente, não é isso o que todo mundo fala. O Azure Sphere é sim uma distribuição Linux. O que define se é uma distribuição ou não é propósito. Cada distribuição tem um propósito, e isso que define uma distribuição. Se uma distribuição não tem propósito, ela não tem motivo de existência. Entendeu? Então, se fosse realmente para a Microsoft abrir o código-fonte do Windows, ela teria feito agora, e não criado o Azure Sphere, que levou anos para ela poder desenvolver. Segundo aspecto, supondo que a Microsoft abre o código-fonte, vocês acham que assim, ó, ela abriu o código-fonte e já tá lá a galera comitando o código, enviando o patch para ela? Existe um padrão de desenvolvimento chamado LP64, que você tem isso garantido no Linux, no macOS, no FreeBSD, nos Unix de modo geral, tá? Você tem o padrão LP64. E só fazendo uma ressalva aqui, sim, Linux é um Unix. Porque teve gente comentando, né? Pô, o cara falando que é engenheiro de software comentando, que se uma casquinha... Pô, meu, você é engenheiro de software, veio fazer comparação com casquinha, pô. Tomar banho, que é casquinha de sorvete, casquinha de ovo, o que é? Então, assim, existe o padrão LP64, para entender melhor, que seria o padrão de desenvolvimento, que a gente tem, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. Aí o LP64 faz essa parte do padrão de desenvolvimento de 64 bits e tal. Todos os Unix adotam isso. Existem sistemas operacionais que não são Unix e que adotam também. E a Microsoft não adotou. O Windows ele tem um padrão próprio chamado LLP64, é um L a mais ali. E galera, tipo, é um padrão totalmente diferente. Eu já vi
desenvolvedor de sistema operacional que olhou aquilo e falou: poxa, vou ter que reaprender a programar, é isso? Porque assim, segue um padrão totalmente diferente. Você aprende o LP64, nossa, tô satisfeito. Chega no Windows, parece que é outro mundo aquilo. Um engenheiro da Microsoft explicou por que criaram isso. Tem a ver com a questão da API do Windows, que se adotassem o LP64 ia quebrar compatibilidade binária e gerar um monte de quebra no sistema. Então eles preferiram adotar um padrão que eles mesmos criaram lá. Então isso dificulta para os desenvolvedores comitar. Porque assim, eles olham e falam, eu já ouvi desenvolvedor falar isso, pô, vou ter que aprender a programar de novo para isso. E eu ouvi um outro que virou e falou assim que, pô, não tem dinheiro que me paga para desenvolver para Windows. Porque a vida é curta demais. Então, assim, só o fato de abrir o código-fonte, vocês acham que é garantia de sucesso? Tipo assim, vocês acham que abrir o código-fonte, pum, já estourou, virou sucesso. Tá todo mundo lá comitando, todo mundo enviando patch. Não. E fora que, assim, seria uma coisa nova, tá abrindo agora, a gente não sabe o que tem lá dentro. Então não é simplesmente abrir o código-fonte que já vai ter gente comitando aquilo ali. Terceiro ponto, eu não sei se é verdade, mas eu lembro que anos atrás, bem uns 8 anos atrás, alguém postou um print falando que seria código do Windows. Eu não sei se aquilo é verdade. Fizeram um disassembly do negócio, mostraram lá, falaram assim, isso aqui é código do Windows. Se for verdade aquilo, que eu não sei se é, mas se for verdade, aquele código é vergonhoso. Todo mundo olha e fala, pelo amor de Deus, o que é isso? Então assim, não vai ser simples abrir o código-fonte do Windows por conta disso. Primeiro porque já teria sido feito agora. Segundo porque assim, não é qualquer um que sabe desenvolver. Porque ela tem um padrão próprio. Terceiro que ninguém sabe se o código dele é bom ou não. O que garante o sucesso de um software, galera? Que no caso o Linux é o software de maior sucesso da história. O que levou ele não é só o fato dele ser aberto. Só o fato de abrir não garante sucesso. Como, se vocês forem analisar, aconteceu isso na história do Minix, acontece isso no GNU. Olha o kernel do GNU. O GNU Mac. Aquilo nunca vai acontecer. Bom, e o último comentário que eu vi é que teve gente falando assim, não, mas se a Microsoft fizer isso, ela vai tomar o mercado do Red Hat, da SUSE. Galera, eu falei que a Microsoft vai adotar Linux desktop. O foco do Red Hat e do SUSE não é desktop, é servidores. Bom, então por hora é só isso que eu queria debater com vocês, esclarecendo essas dúvidas de comentários que eu li, que eu achei fraco os argumentos. Tem que se analisar muito mais do que simplesmente assim achar que é uma coisa. Então assim, através da análise que eu estou dando a minha opinião. Então é isso, então vai ter o vídeo debatendo os comentários que eu gostei, tá bom? Então isso, um abraço e falou!